Olá pessoal, estou de volta para mais um vídeo do canal Em Busca do Eu, uma jornada interior. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a descida ao inconsciente. Bom, lendo os livros do Jung, eu percebi que a nossa alma não é algo que está suspenso em algum lugar, não é algo que está flutuando por aí, mas a nossa alma ela é representada pela nossa psique, a psique humana. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre a estrutura do inconsciente, ou a estrutura da psique, conforme os conceitos de Jung. E aí eu trouxe uma figura que é uma plataforma submersível, sendo que a parte visível dessa plataforma é exatamente o nosso consciente. A parte emergida, por assim, a mais próxima seria o inconsciente pessoal, onde estão guardadas as nossas lembranças, os nossos medos, traumas, os nossos complexos, mas existe uma camada mais profunda da psique humana que Jung chamou de inconsciente coletivo. É essa camada que, por assim dizer, se encontra muito distante do contato do homem, né? Do contato do, por assim dizer, consciente do homem com essa parte de si próprio, ou seja, com essa parte da sua alma, se é que se pode falar em partes aqui. Indo mais profundamente, eu acredito que o inconsciente coletivo, ele é o mundo original de onde a alma humana se originou, ou de onde a psique se formou. Podemos fazer uma analogia de que o inconsciente coletivo ele seria um grande mar onde uma parte das nossas almas estão mergulhadas sem diferenciação, ou seja, numa eterna confusão ou caos, por assim dizer, compartilhando de instintos, forças originárias, até o momento em que nós fazemos o resgate dessa parte da nossa alma e trazemos ela para uma diferenciação, que eu acredito que é aquele que Jung chamou de individuação. Então, quando a alma ela tenta fazer contato, essa parte da alma relegada, que é o nosso inconsciente, ela tenta fazer contato com o consciente, com a nossa parte consciente, ela usa imagens desse repositório que é chamado inconsciente coletivo. A questão é como compreender essa linguagem da nossa própria alma. Segundo Jung, ele fala que essas imagens são componentes mitológicos, são imagens primordiais. Porém, quando eu não compreendo essa linguagem simbólica da alma, nesse caso, essas forças que essas imagens possuem, elas se tornam experiências das quais eu preciso viver, para que então eu consiga, através da projeção da experiência, eu consiga compreender a linguagem da alma. Então, é como se as imagens elas assumissem duas formas distintas. Uma das formas seria uma compreensão simbólica da imagem, de que elas contêm forças originárias das quais precisam ser reintegradas ao ser consciente, mas existe uma outra versão delas que é exatamente a versão do arquétipo que precisa ser vivido na experiência, sentido como experiência humana. E aí, às vezes, é onde entra muito a questão do sofrimento, porque essas experiências humanas, muitas delas são projeções dessas imagens primordiais que não foram compreendidas no seu sentido elevado. Bom, vamos falar aqui exatamente ou especificamente dessa parte da alma, né, que contém essas imagens primordiais. Bom, é importante frisar que essas imagens primordiais, elas contêm energia, ou sejam, forças originais. Então, para Jung,
A alma humana, ou seja, uma parte da psique, carrega essas forças originárias desde os tempos mais antigos. Só que essas forças originárias, elas estão em estados de sono, ou seja, em estado inconscientes. Bom, essas forças inconscientes ou forças originárias, uma esfera delas está ligada aos instintos e é vista na mitologia ou em alguns contos de fadas como um animal que precisa ser sacrificado e a sua força ela precisa ser reintegrada ao herói. Por exemplo, nos Doze Trabalhos de Hércules, ela é vista no trabalho que Hércules tem que fazer ao matar o leão de Nemeia. Bom, outro exemplo simbólico seria o mito de Teseu e o Minotauro, ou seja, Teseu precisa matar o Minotauro. Aqui, o Minotauro representa essa parte da alma instintiva, animalesca, mas lembrando que essa parte da alma, ela primeiro se apresenta em forma de imagens primordiais. Caso elas não sejam entendidas, compreendidas pelo ser humano, elas são as forças, elas se desviam para a esfera instintiva. Por exemplo, nessa imagem do livro Mudo, que é um livro da alquimia, depois de todos os trabalhos que é feito na alquimia, na última página do livro, possui essa ilustração de um homem deitado em cima de um corpo, né, de um leão. Segundo algumas traduções, dizem que é exatamente Hércules aqui deitado sobre aquilo que seria a carcaça, né, do leão de Nemeia. E aqui, não sei se é o mesmo personagem, mas ele se eleva aos céus depois de todo o trabalho realizado. É interessante porque a integração dessas forças originárias, segundo Jung vai falar no livro Vermelho, ou no livro dos Estudos Alquímicos, ele fala que quando essas forças originárias são integradas a um ser humano, essas forças elas não são mais forças inconscientes, ou seja, o homem torna essas forças divinas, por assim dizer, integra elas à sua própria alma. No livro Estudos Alquímicos, Jung traz o seguinte trecho: se os anjos são algo, então são transmissores personificados de conteúdos inconscientes que se manifestam. Se, no entanto, o consciente não estiver pronto para acolher conteúdos inconscientes, a energia destes últimos se desvia para a esfera afetiva, isto é, instintiva. Isto provoca explosões emocionais, irritação, mau humor e excitação sexual que podem desorientar profundamente a consciência. Bom, em outras palavras, ele quer dizer o seguinte, que os anjos eles são personificações, são imagens, por assim dizer, né, ou arquétipos de conteúdos inconscientes. Então, por exemplo, quando uma pessoa sonha com um anjo, aqui dando o exemplo em se tratando desse trecho, né? Não generalizando, mas quando a pessoa sonha com um anjo, significa que a alma dessa pessoa está tentando ter contato com ela através dessa imagem do anjo. Então, personifica numa imagem que já foi experienciada por outras pessoas na antiguidade. E se a pessoa, por exemplo, não tiver, ou seja, se o consciente dessa pessoa não tiver preparado para receber esses conteúdos inconscientes que querem, né, chegar a ser, vamos dizer assim, a ser trazidos para essa consciência, se o consciente dessa pessoa não estiver preparado, então a energia, ou seja, as forças desses conteúdos inconscientes se desviam para a esfera afetiva,
que é uma esfera da própria alma do ser humano, uma esfera instintiva. Bom, em outro livro, que é o Livro Vermelho, tem um trecho simbólico que diz o seguinte: quando minha alma carregou e gerou o Deus, ela era totalmente de natureza humana, possuindo em si as forças originárias desde os tempos antigos, mas em estado de sono. Elas fluíam para dentro da figura de Deus sem minha colaboração, ou seja, sem a consciência, né, dele. Mas, pelo assassinato sacrificial, retomei as forças originárias para dentro de mim e as acrescentei à minha alma. Uma vez dentro de uma configuração viva, as forças originárias despertaram para uma vida própria. Se as tomar de volta agora, elas não estarão mais em estado de sono, mas acordadas, ativas e refugindo o brilho de seu agir divino em minha alma. E assim ela recebe uma condição divina que ultrapassa sua condição humana. Por isso, o comer da carne sacrificial contribuiu para o seu bem. Isto também nos mostra os antigos quando nos ensinaram a beber o sangue e a comer a carne do Salvador. Os antigos acreditavam que isto contribuía para o bem da alma. Eu vou dar uma breve interpretação desse trecho sob minha percepção. Quando ele diz que a alma dele carregou e gerou o Deus, ela era totalmente de natureza humana, ou seja, esse Deus é o Deus ideal, é o Deus projetado, é uma imagem do inconsciente coletivo, possuindo em si as forças originárias desde os tempos antigos, ou seja, a alma dele, simbolicamente, ele falando aqui que a alma possuía essas forças originárias desde os tempos antigos, mas em estado de sono. Então essas forças fluíam para dentro dessa projeção do Deus ideal ou do Deus projetado, sem a consciência dele, apenas por sermos, né, humanos, nós dividimos, por assim dizer, o ideal daquilo que já foi dito ou daquilo que já foi experienciado por outros seres humanos no passado. E aí ele continua, mas pelo assassinato sacrificial, ou seja, simbolicamente aqui trata-se do mesmo sacrifício do animal, né, na mitologia, retomei as forças originárias para dentro de mim e as acrescentei à minha alma. Uma vez dentro de uma configuração viva, as forças originárias despertaram para uma vida própria, ou seja, que esse ser ele conseguiu diferenciar aquela parte da sua alma que estava mergulhada no inconsciente coletivo com as forças originárias, né, do mundo originário. Então ele conseguiu separar essa parte, diferenciar, na verdade, essa parte de sua alma e a integrou em si, que é, que é o que eu acredito que seja a individuação. Então essa alma ela se torna completa, por assim dizer, agora. Se as tomar de volta agora, ou seja, se tomar essas forças agora, elas não estarão mais em estado de sono, ou seja, inconscientes, mas sim acordadas, ativas e refugindo o brilho do seu agir divino em minha alma. Assim, ela recebe uma condição divina que ultrapassa a sua condição humana, ou seja, as forças não são mais por assim dizer, confundidas nos instintos, né? Mas sim elas são agora integradas nessa condição divina, nesse novo ser, que é esse ser completo, né? Com a sua alma completa. Por isso, o comer da carne sacrificial contribui para o seu bem. Isto também nos mostram os antigos, quando nos ensinaram a beber o sangue e a comer a carne do Salvador.
Ou seja, aqui entra o simbolismo do sacrifício maior, né, que foi a morte de Cristo. Então, Cristo, como Filho de Deus, participou também, né, a sua forma humana, né, participou também dessa alma coletiva, né, desse inconsciente coletivo. E ele resgatou essa sua parte, né, essa parte da sua alma, do seu inconsciente e integrou-a em si mesmo e se tornou o Salvador. E a sua morte é um símbolo desse sacrifício que o ser humano tem que fazer agora dentro de si mesmo. Bom, até certo ponto, poderemos entender da seguinte maneira: é como se existisse uma parte da nossa alma, se é que se pode falar em partes aqui, né? Se é que se pode dividir a alma dessa forma, mas só para a gente poder ter uma palavra que traz algum sentido, né? Então é como se uma parte da nossa alma ela tivesse separada de nós mesmos. Bom, talvez no livro O Segredo da Flor de Ouro ou no vídeo que eu fiz aqui sobre as duas esferas anímicas, né? Que pelo nascimento, ou seja, pela encarnação do homem, as duas esferas anímicas do consciente e inconsciente são separadas uma da outra. E que cabia agora ao ser humano unificar essas duas esferas anímicas que estão separadas. Ou seja, uma dessas esferas anímicas é uma parte da própria alma do ser humano que precisa ser reintegrada, que precisa ser unida. Bom, outro assunto que está interligado com a descida ao inconsciente, o contato com essas forças originárias da alma, é justamente a questão das quatro funções da psique. Ou seja, o ser humano até então aprendeu a usar apenas uma função, no máximo duas, né? A função principal, Jung chamou de função superior. Vai chegar um determinado momento em que essa função superior ela precisa ser destituída. Por quê? Porque as outras energias da psique ou da própria alma em si, essas forças originárias, elas precisam ser integradas. Ou seja, é necessário que o ser humano ele chegue à sua totalidade. Então, se ele usa apenas uma função principal, toda a sua energia psíquica está voltada para essa função principal. Mas não somente isso, ele também tem uma percepção muito relativa daquilo que ele não consegue captar aquilo que é transsubjetivo, que ultrapassa esse eu persona, esse eu ego. Inclusive, em um trecho do livro dos Seminários, se eu não me engano, ele fala o seguinte: é o destino das pessoas procurar interpretar a vida principalmente através da função que é mais forte neles, ou seja, a função principal. Às vezes, é absolutamente impossível convencer uma pessoa de que ela não pode captar o mundo transsubjetivo com uma função apenas, por mais forte que essa função possa ser. Isso porque o inconsciente coletivo, ou seja, essa parte da nossa alma que ainda não foi integrada, está sempre atuando sobre nós através de fatos transsubjetivos que provavelmente se encontram tanto dentro de nós como fora de nós. Só que se eu só tenho um lado da percepção, ou seja, se eu tenho apenas uma função da psique funcionando e não o todo dela, eu vou ter então a percepção de uma realidade parcial, que na minha situação eu vou acreditar que é uma realidade total, porém não é. Então, essa alma que está mergulhada no inconsciente coletivo, essa parte da alma,
mergulhada na indiferenciação das energias ou das forças originárias, ela tende a agir a partir de dentro do homem, porém com projeções para o exterior. Em outro trecho do livro, Jung fala o seguinte, que se o indivíduo ele estiver mais do lado da sua sombra, ou seja, se ele já tem um contato com esse seu inconsciente, se ele ele já tem esse contato com o seu eu interior, então ele seria capaz de perceber, sem projeção, um movimento imediato, ou seja, o movimento autônomo dos conteúdos inconscientes. Mas se o indivíduo ele é idêntico ao seu eu normal, ou seja, aqui se o indivíduo ele está tão identificado com a sua função principal, achando que ele é só aquilo, ou seja, ele se identificou tanto com o eu persona ou o eu ego, então mesmo essa manifestação autônoma do inconsciente, ou seja, uma manifestação não liberada pela projeção, nem por um efeito externo, mas originada dentro dele mesmo, lhe aparece como se fosse do mundo exterior. Ou seja, ele vai confundir, né, fazendo com que ele pense que isso está vindo do mundo externo, né, de fora dele, mas na verdade está vindo de dentro dele, né, dessa parte da alma, desses conteúdos inconscientes, né, dessa parte da alma que ainda não foi integrada. Em outras palavras, é preciso um contato muito próximo com o inconsciente e uma compreensão dele, para um homem perceber que a origem de suas experiências mitológicas ou espirituais está dentro dele e que, sejam quais forem as formas que essas experiências pareçam assumir, ela não provém de fora do mundo exterior. Bom, lendo os livros do Jung, eu percebi que a alma, na verdade, ela não é algo suspenso, algo que está no ar, mas ela é representada pela nossa psique humana. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar nessa primeira parte sobre a descida ao inconsciente era isso. Nos próximos vídeos ou na próxima parte do vídeo eu vou comentar um pouco mais sobre o que encontramos quando descemos no nosso inconsciente ou ao inconsciente coletivo, o que existem, né, lá dentro desse, vamos dizer assim, desse mar, desse reservatório de imagens. Segundo Jung, existem matéria morta, né, coisas velhas, enfim, são imagens que desde os primórdios da humanidade é como se fosse um reservatório mesmo, né? Um reservatório geral de tudo, de todas as experiências humanas ali vividas. Então, assim, na próxima parte do vídeo eu vou falar mais simbolicamente do que representa, né? Do que o inconsciente representa simbolicamente. Bom, aqui vão estar os livros que foram utilizados nesse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e nos vemos nos próximos vídeos. Até breve. Tchau, tchau.